Olá, você que nos assiste. Começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal que você já conhece, tem o compromisso de 2 vezes na semana trazer aqui convidados super especiais na nossa mesa para a gente bater aquele papo super legal, super descontraído sobre economia, saúde, educação e principalmente política que a gente adora. Eu sou Júlia Brandt, não sei se vocês lembram, eu tô sumida aí de alguns episódios, mas fui muito bem representada por Bianca, o Will também tocou aqui o barco sozinho de vez em quando, mas voltei. Voltei, tô aqui e ao meu lado está ele, Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que acompanha o podcast Interior Baiano Notícias. Júlia está de volta, gente. Quem cobrou aí nos comentários. É verdade. Eu tava com saudade também, viu, de estar aqui. Mas foi por questões de trabalho, eu tava fazendo outras coisas. Agenda lotada, né? Mas tô de volta. E tô aqui já com um convidado. Esse passo tá caro. Eu tô com um convidado que eu já cheguei chegando. Chegou chegando. Vou falar um pouquinho sobre ele, vou apresentar ele, depois a gente abre aqui o microfone. Nosso convidado de hoje é o pastor Orlando Oliveira Santos Filho, que é formado em Administração Legislativa, Teologia e Mercado, com especializações em gestões pública e de pessoas. Orlando também foi bancário e empresário e é professor de ADM e Teologia, instrutor de segurança pela PF e radialista. Tem um monte de coisa aqui no currículo. E em 2020 ele foi candidato a vereador, chegando a assumir o mandato na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Orlando, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, à nossa casa aqui. Vamos bater um papo bem legal e pode dar o seu oi pra galera. Júlia, Wilson, satisfação estar aqui com vocês, todo esse público aí do interior baiano, né? Na verdade, eu já curto vocês, eu acho que desde o primeiro episódio, né? Que legal. Maravilha. Para mim está sendo uma honra estar aqui, conhecendo vocês pessoalmente. Que bom. Depois eu quero o autógrafo. Olha, tão importante, tá vendo? Já voltei aqui com Agora lá a Júlia em vai ser cima. a chave. Agora eu vou. Bom, mas para começar, perguntinha clássica que a gente adora. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Como é que você é tanta coisa aqui? Como é que foi ir para a política também? Essas decisões suas, assim? Conta pra gente aí sua história. Então, Júlia, na verdade, assim, desde adolescente que eu desenvolvo trabalhos sociais na cidade, né? Então, já foi algo que a constituição da minha vida, eu acho que me impulsionou para isso, para estar com pessoas, para ajudar pessoas, para servir pessoas. E na própria adolescência, comecei minhas atividades profissionais, né? Trabalhando em uma instituição bancária da cidade. E ali acredito que o curso da nossa vida foi nos impulsionando para a inclinação de servir a comunidade de uma forma mais ampla, não somente uma comunidade específica que eu participava, mas a cidade como um todo. E o envolvimento político se deu de uma forma muito natural, começando a ajudar um candidato ali no ano 2000 em nossa cidade, há 23 anos atrás, né? Ajudar na campanha eleitoral. E depois, passando alguns anos, eu comecei a servir profissionalmente, onde eu tive essa formação específica em desenvolver projetos de lei, né, que é a administração legislativa, e trabalhei na Câmara de Vereadores, na Prefeitura Municipal, no Congresso Nacional, com deputados, sempre assessorando, mas nunca com o objetivo de colocar o meu nome à disposição, né? Pelo contrário, Wilson, eu sempre fugi disso, né? Servindo a comunidade cristã da cidade, a comunidade evangélica, com projetos sociais e de congraçamento, via e ouvia esses comentários e essas indagações para colocar o meu nome. E eu sempre refutando e declinando meu nome. Falei, não, eu quero servir de outra forma. Mas em 2020, em plena pandemia, talvez o momento mais difícil que nós vivemos até agora, nós que somos um pouco parecidos, eu acho que eu sou um pouco mais velho que vocês, né? Mas da mesma época, quis dizer, eu senti essa convicção no coração, né? E uma convicção que me impulsionou a colocar o meu nome à disposição. Nesse impulsionar, eu me filiei a um partido, que é o que eu faço parte ainda, né? E estou presidente, que é o PRTB, e coloquei o nome à disposição. Em meio à pandemia, não podíamos fazer muita coisa, então eu fiz a minha campanha, literalmente, 80% por grupos de WhatsApp. Não tive recurso de fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de TV e nem tempo de rádio. Então, com amigos, pelo WhatsApp, uma das campanhas mais baratas que eu acredito que teve. A minha declaração está aí no Divulga Cand, né? Então, gastei menos de R$7 mil na campanha e fomos eleitos como o mais votado do partido, né? Na primeira candidatura que nós colocamos o nosso nome à disposição. Muito feliz e por uma confirmação que eu acredito ter sido divina em meu coração e com esse objetivo sempre de servir a cidade, de promover uma dignidade ao nosso povo, a toda a comunidade conquistense.
Perfeito. Você falou aí de 2020, né, na pandemia. Foi nesse ano que, enfim, você se candidatou, foi eleito e tudo mais. Como é que foi essa experiência? Como foi estar lá, né, no Legislativo? Conta pra gente. Uma experiência muito fantástica, sabe, Júlia? Assim, a experiência de lidar realmente diretamente, coisa que eu lidava antes somente nos bastidores, né? Mas diretamente com as propostas que eu tive na minha campanha, porque não foi uma campanha isolada só por colocar o nome à disposição, né? Mas eu enumerei pelo menos umas 100 propostas de ações durante o meu mandato e coloquei muitas delas em forma de lei, em forma de indicação, de propostas legislativas, né? Nós tivemos um mandato com 600 indicações em 2 anos, 23 audiências públicas e mais de 20 projetos de lei apresentados na Câmara Municipal. Então, eu fui muito propositivo e sou, na minha vida, em todas as áreas, né? Procurando atingir todos os segmentos, né? Principalmente educação e saúde, que são bandeiras assim que eu carrego de uma forma muito constante, né, na minha trajetória. Sobre esse período na Câmara, a gente comentou até nos bastidores aqui que tem um bloco que foi montado, montou um bloco, né? Isso. Com outros vereadores, e até alguns já passaram aqui, o delegado Marcos Vinícius, Verdade. o subtenente Muniz, tem o doutor Augusto Cândido também, que a gente já convidou e estamos viabilizando aí para a participação. Como é que funcionava esse bloco dentro da Câmara? Qual a proposta? Como é que era? Maravilha. O bloco surgiu com a ideia de nós novos que fomos eleitos pela primeira vez, principalmente eu, Marcos Vinícius, Muniz e Augusto. Tivemos campanhas parecidas, né? Campanhas ideológicas, não foi campanhas financiadas, campanhas ideológicas, e com o objetivo de representar a cidade de uma forma independente. Nós acreditamos que o poder legislativo é um poder independente do executivo e do judiciário. E como poder independente, ele precisa ser independente na sua representatividade daqueles que votaram em nós. Então, nós criamos esse bloco. Não foi um bloco com o objetivo de opor ao executivo de maneira nenhuma, mas de ouvir a comunidade e levar essas audições como forma de proposta de reivindicações ao executivo. Iniciamos ali no começo de 2021 com 10 participantes, né, quase metade da Câmara, e depois, por questões pessoais individuais de cada um, alguns foram saindo, mas os 4 nós ficamos firmes até hoje, continuamos reunindo e discutindo a política, nominamos bloco por conquista, né? Então, nós somos pela cidade, acima de ideologia partidária. Sim, a gente faz um mapeamento do convidado, então a gente sabe tudo. A gente já vem estudado aqui. Uma das pautas nas redes sociais que você muito utiliza em defesa é a pauta em defesa das pessoas com um transtorno do espectro autista. Verdade. Hoje, como é que você observa as políticas públicas colocadas em Vitória da Conquista, essas políticas direcionadas para a pessoa com autismo? Você acha que a cidade está seguindo o caminho correto? Você acredita que ainda tem um caminho a evoluir? Quais seriam esses pontos a destacar nesta causa específica, digamos assim? Do TEA, né? O TEA é somente um dos transtornos, né? Existem vários transtornos que levam as crianças, principalmente, a não terem o seu desenvolvimento igualitário com as demais crianças. Vitória da Conquista está muito aquém daquilo que ela merece ser, como a terceira maior cidade da Bahia, no que podemos dizer de assistência integral à criança e ao adolescente que tem o transtorno do espectro autista. As políticas públicas são escassas, o investimento também em emendas ou da própria fonte 00 é quase que nada para esse transtorno específico, né? Nós temos na cidade alguns órgãos ligados ao Executivo Municipal, que é o CAPS-IA, que é constituído para dar uma assistência. Lá são mais de 1.500 crianças cadastradas, mas não consegue dar assistência na totalidade do serviço de saúde que o TEA exige. São mais de 8 profissionais, entre terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, neurologista, psicólogo, educador físico. Então, eles precisam ter um acompanhamento contínuo de diversos profissionais para terem
a sua igualdade de desenvolvimento equiparada às demais crianças que não têm transtorno, né? Eu estive em outras cidades, estive em Brasília, estive no Ministério da Saúde, na Secretaria da Saúde várias vezes, apresentando uma proposta nossa, que é um centro multiprofissional para crianças com transtornos, que aí vai englobar outros transtornos também, como o TDAH, como o próprio Down, né? A fim de que tenhamos, de uma forma pública, na maneira tripartite que nós chamamos, que seria o município, o estado e o governo federal, investindo nesses mais que nós temos estimado aqui de 10 mil pessoas com transtorno do espectro autista em Vitória da Conquista. Eu ia até fazer um comentário, porque nessas viagens que eu tenho feito, que eu me ausentei, eu fui para muitos interiores aqui da Bahia e tem vários projetos, vários lugares de acolhimento e tal, que eu não vejo aqui em Conquista, eu não sei que se tem. E Conquista é muito grande, então se nesses interiores tem muita, esse público, essa quantidade de gente, imagina a Conquista, que é uma cidade que é muito, aqui eu muito acho maior. que acaba as ONGs, né, que acabam ocupando esse papel que o Estado poderia associações que são criadas a partir das mães ali revoltadas com a falta de assistência, né? Que se juntam, e começam a desenvolver. Algumas políticas como a própria carteira, a CIPTEA, em Conquista, ela já está em desenvolvimento? Como é que está? Eu apresentei 3 projetos de lei. Um deles é a questão do estacionamento, né, exclusivo para crianças com TEA, da carteira CIPTEA e também não somente da gratuidade da passagem, como também dos benefícios que eles têm direito, que é o BPC, né? Toda criança que é diagnosticada com TEA tem direito a receber o BPC. Mas, infelizmente, também por parte de alguma, talvez, morosidade da nossa justiça, nós encontramos deficiência na brevidade desses benefícios, né? Orlando, o seu mandato, que iniciou em 2021, foi até 2022. Você foi eleito, teve mais de 1.800 votos, se não me engano, não foi essa base. Porém, teve um mandato cassado sob a alegação de uso de candidatura laranja de mulher, né, para compor chapa. Aí, para o espectador do interior baiano, que às vezes não entende, é porque existe uma cota de gênero ao formar uma chapa de vereador, e aí tem uma quantidade de candidaturas de mulheres e elas não obtiveram voto. 30%, isso. E na chapa a qual você integrou, essas mulheres não obtiveram voto. A pergunta que eu vou fazer sobre esse tema é: qual a explicação para essa decisão? O que você achou desse processo? E depois a gente vai seguindo, discutindo mais sobre esse tema. Maravilha. Primeiro, Wilson, a palavra caçar se tornou assim muito comum na justiça brasileira, né? E ela, de uma forma pejorativa, acaba trazendo, né? Sim, e aqui foi uma questão entendi. E foi ótimo você perguntar assim, eu gostei. Pra gente desmistificar. Caçou por corrupção. Que fique bem claro aqui, né? Que é uma questão e até a própria nomenclatura laranja, né? Traz também uma questão pejorativa que eu tive que me justificar para muitas pessoas, né? E como eu não tenho, assim, um poder grande de alcançar todo mundo, né? E também não tenho esse investimento para isso, através da própria comunicação, eu me mantive ali as pessoas mais próximas e acreditando que o próprio tempo vai trazer essa identidade, principalmente da lisura do nosso mandato e de nós acerca da comunidade. Mas aí a gente entra aqui para você deixar tudo explicadinho e deixar aí registrado. Então, houve uma suspensão do mandato. Na verdade, corre no TCE, a terceira instância, ainda o nosso julgamento está lá. Então, a qualquer momento, tudo pode ocorrer e pode ser revertido, né? Então, nós estamos suspensos, tanto que no site da Câmara contém 22 vereadores. Eu estou lá ainda, só que com mandato suspenso, né? Estou ativo e não ativo como vereador, mas não exercendo, né, o mandato. Então, houve essa suspensão por uma denúncia que foi feita ao Ministério Público quando nós ganhamos em 2020. Né? Então, já houve essa denúncia lá na eleição, pós a eleição, né, em 2020, quando estava naquele momento do segundo turno, por quem tinha interesse no meu mandato, né, que acredito que perdeu a eleição, e aí usou-se sim uma pessoa laranja para denunciar o Ministério Público, um servente de pedreiro foi usado para denunciar no Ministério Público que houve uma candidata sem voto no nosso partido. Né? Vale a pena dizer que teve 16 mulheres sem voto em Vitória da Conquista em 2020 e em outros partidos também. Inclusive um outro colega meu,
muito querido vereador, também sofreu essa mesma denúncia e ele conseguiu ganhar no TRE por 7 votos a 0. E nós perdemos por 7 votos a 0. O mesmo objeto na Justiça. No Brasil foram 6.300 mulheres sem voto em 2020, ou com voto zero. Isso caracteriza o quê que eu gostaria de destacar? É lícito e é justo que as mulheres se coloquem à disposição. E eu sou totalmente a favor. Inclusive, eu nem conhecia a mulher que não teve voto no nosso partido, né? Porque eu me filiei ali em abril, enfim, conheci só o presidente do partido e entrei para fazer minha campanha, não me preocupei com nada disso, né? Mas ela desistiu da campanha e é um direito dela. Ela fez uma carta de próprio punho, desistindo da campanha, chegou a abrir uma conta bancária e fechar, que é o que todo candidato precisa fazer, né? E desistiu da campanha. Mas, enfim, no Brasil houve esse número de mulheres sem votos e as mulheres não podem ser forçadas a simplesmente colocar o seu nome à disposição se elas não querem, né? É uma visão que eu penso da política. Todos devem ter direito de forma igual a disputar, seja ele branco, rico, negro, pobre, né? Mulher, homem, qualquer gênero deve ter o direito igual. É a minha visão sobre essa questão da cota de gênero. Mas aconteceu essa suspensão depois de ter julgado na primeira instância. Na segunda instância, de uma forma muito rápida, foi 1 minuto e 30 segundos o nosso julgamento, né? E por 7 votos a 0, tive a suspensão, tentei ainda o efeito suspensivo para nos manter no cargo, não foi aceito o efeito suspensivo e o recurso subiu para o chamado TSE, que é a terceira instância, está lá até hoje esse recurso. Acompanhando a política não só de Vitória da Conquista, mas de várias cidades, esse mesmo processo, assim, tipo de processo, ocorreu em outras cidades. Sim. Eu tenho aqui exemplos de cabeça. Verdade. Itabuna ocorreu esse e realmente em outras cidades até os vereadores ficaram. Existe uma jurisprudência, que inclusive eu coloquei na minha defesa, nacional do jurista Adriano Soares, que nos dava, naquele momento, a causa ganha. Existem casos, né, que se tornou uma jurisprudência. Mas, assim, você acredita que também... Na verdade, tem uma pergunta até assim, que isso... Essa questão da candidatura laranja, da cota de gênero, no caso, isso poderia ser revisto para outra eleição? Ou você acha que agora é melhor para os partidos se organizarem e tentar convencer realmente as mulheres a entrar na política? Como você acha que pode ser equacionado isso? Para essa próxima eleição de 2024 é impossível, porque isso tem que ser aprovado no Congresso Nacional pelos deputados e sempre com 1 ano de antecedência para vigorar na outra eleição, né? Então, talvez para 2028, eleição municipal, ou 2026, eleição nacional, eu acredito que poderia ser revisto. Inclusive, o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, estive com ele em novembro passado e ele me falou que isso é extremamente desproporcional para uma campanha política, tendo em vista que ele, na campanha nacional do ano passado, estava sendo até pressionado por alguns... Observe só o que estava acontecendo. Isso o presidente da Câmara falou. Por alguns esposos de mulheres que eram candidatas em determinados partidos, ameaçando que a esposa poderia deixar o partido se não recebesse tal benefício. Ou seja, está se tornando uma moeda de troca. A questão da mulher se candidatar. E não pode ser assim. A mulher tem o mesmo valor que o homem. E ela deve ser candidata quando ela quiser ser candidata, quando ela tiver o perfil, quando ela se achar realmente que pode ser. E não simplesmente por uma questão partidária. Bom, minha pergunta, a gente que gosta aqui de planos, de futuro, a gente quer sempre saber um pouquinho do que vem aí. Como é que está o preparativo para 2024, as eleições de 2024? Já definiu o partido? Vai continuar no mesmo? Vai mudar? E o que essa sua candidatura de 2020 e tudo mais, o que serviu de aprendizado? O que vai fazer diferente? Conta pra gente quais são os planos aí. Eu acredito que tudo que nós passamos na nossa vida nos ajuda a crescer, né? Seja as coisas boas ou as ruins, né? As ruins nos levam a não errarmos mais ou a talvez termos a revelação daquilo que somente na bonança jamais nós teríamos. Então a campanha de 2020 minha foi maravilhosa, foi grandiosa, foi assim emocionante. Nós choramos, nós nos alegramos, todos aqueles que fizeram corpo conosco, né? E nos colocou ali, que não foi somente os que votaram em mim,
mais os quase 7 mil eleitores que votaram nos 26 candidatos do partido que tiveram os seus votos tirados, podemos dizer assim, né? Os seus votos suspensos. Então foram quase 7 mil pessoas que votaram no partido PRTB. Mas foi uma campanha maravilhosa e muita coisa boa eu vou levar para 2024. É uma campanha diferente, mudou a legislação, agora cada partido só pode, no caso de Conquista, que terá 23 cadeiras, né, com a nova alteração aí da lei municipal, só poderá ter 24 candidatos, nós tínhamos 32 no máximo em 2020, então vai reduzir o número de candidatos. Foram mais de 440 em 2020. Agora eu acredito que não passa de 300 candidatos, né? Vai reduzir. Então a competição vai ser maior, mas a qualificação vai elevar também. Então vão ser pessoas que têm mais uma inserção na sociedade, que têm mais serviço prestado, né? Não tenho ainda partido, recebi convites de outro partido. Eu estou filiado nesse, como eu falei para vocês, e ainda como presidente, mas não devo sair candidato por ele. E estou analisando ainda a questão partidária para 2024, né? E pedindo a Deus realmente esse discernimento, essa decisão aí em paz. Ficou um aprendizado em relação a essa questão mais burocrática, de estar observando melhor essa formação de chapa? Não deixa de ficar, apesar de ser um mérito de quem está na gestão do partido e não dos candidatos, né? Porque a gente não pode estar interferindo muito naqueles que estão conosco dentro do partido concorrendo, né? Não vou estar perguntando. Mas quem está na gestão, sim. É fato que eu não estava na gestão do partido, né? Na eleição de 2020. Mas fica o aprendizado e assim, o serviço nosso continua sendo prestado. Importante destacar isso, que eu não parei. Eu estou com o gabinete atendendo o povo diariamente no centro da cidade, né? Fora da Câmara, mas com a missão que me foi constituído, Júlia, entendendo que não fui constituído por poder nem por questão financeira, mas para trazer dignidade e transformação a todos os conquistenses, cidade que eu nasci e que eu amo e que eu tenho raízes fincadas aqui. Bom, quando definir partido, quando tiver mais informação, a gente vai estar de olho. ele volta aqui e conta sim. pra gente em primeira mão. Vamos mostrar isso pro pessoal. Com certeza. E agora, um recadinho. Nossa, amigo, eu tava com uma saudade de estar aqui, de Eu falar fiquei com pensando vocês. Nossa! Recadinho pra você que tá nos assistindo, nos ouvindo, interiorbaiano.com.br, nosso site, nosso portal, com tudo lá. Notícia, matéria. Tem uma aba lá dos podcasts com todos os episódios que já passaram por aqui. Não tá entendendo por que eu não tô... Eu tô falando que eu tô com saudade? Que eu não tô... Tava a Bianca aqui, tava o Will também em alguns episódios sozinhos. Já tem algumas semanas. Já tem alguns aí. Episódios. Confere eles aí, essa equipe maravilhosa. E com muita notícia, o site diariamente atualizado, tem muita coisa boa. Vai no YouTube, no nosso canal, que tem todos aqui tem os cortes, tem os cortes. desdobramentos aí das nossas conversas. Enfim, Interior Baiano, procura a gente no Instagram, @InteriorBaiano, também fácil. No YouTube, Interior Baiano, se você digitar aí, você já acha os episódios. Estamos online, então fica de olho acompanhando a gente. E agora vamos para o segundo bloco de perguntas. É isso. Você começa. Então, Orlando, na Câmara Municipal, você compôs, na verdade, um bloco, né? Que era um bloco independente, mas um bloco que tinha um alinhamento maior com a gestão da prefeita Sheila Lemos Sempre. do que a bancada de oposição. Sim, sim. Mas eu vou pular esse período, vou falar hoje. Qual avaliação você faz da gestão da prefeita Sheila Lemos? Avaliação em termos de... Não é nota ainda, De não? gestão. é nota, Não, é a nota ainda gestão, não. avaliação. Pronto. Eu acredito o seguinte, Wilson e Júlia, né? Não é fácil governar uma cidade do porte de Vitória da Conquista, com as problemáticas que Vitória da Conquista tem, com a extensão territorial. Nós somos 308 povoados, 3.500 quilômetros de estradas vicinais, né? Somos quase 400 mil pessoas. Então, pessoas com mentalidade diferente, hoje, com as redes sociais, nos traz também uma ideologia de pensamento de vida diferente, né? E ela está aí no seu 3º ano de gestão, nunca teve nenhum cargo público antes de assumir a prefeitura, pós-morte do saudoso prefeito Wesley Guzmão, né? Então, não é fácil. A avaliação que eu faço é uma avaliação mediana, mas com muito esforço que ela tem tido para ter sucesso nas suas propostas. Talvez falta um pouco de aqueles que estão em volta dela, né, terem essa mentalidade mais avançada no que diz respeito ao serviço público. Eu digo do próprio secretariado e dos conselheiros da gestão municipal. Eu só um adendo aqui, porque muitos vereadores e pessoas também que são ligadas à política
vêm aqui e colocam esse ponto de secretariado, de diretores. É verdade. Até que ponto, a pergunta que eu quero fazer é essa, até que ponto é responsabilidade do gestor, prefeito, e até que ponto é responsabilidade de secretários? Eles não estão ali sob a tutela do prefeito, digamos assim? Pronto. Existe uma frase que nós carregamos, e a nossa comunidade carrega de uma forma bem forte, que é: ninguém constrói nada sozinho. Eu não posso ser um vereador só se eu não tiver meus assessores, se eu não tiver a comunidade que me colocou nesse cargo me auxiliando. Então, existe sim uma responsabilidade jurídica do gestor, né, administrativa do gestor sobre todos os secretários. Isso existe. Mas a partir do momento que você confia, que você delega, você espera um retorno, né? E esse retorno tem que ser em forma, no mínimo, do serviço bem prestado na determinada secretaria, do atendimento, né? Da resolução das problemáticas que aquela secretaria é competente para resolver. Então, existe essa, não vou dizer uma transferência de problemáticas, mas a delegação foi delegado. Então, se foi delegado, tem que haver, no mínimo, o cumprimento da missão e o retorno do que foi proposto para aquela pessoa desenvolver, né? A gente falava da gestão da prefeita e tal. Então, partindo da Sheila, nossa prefeita, você pretende caminhar de forma política, né? Você pretende caminhar ao lado dela, vai seguir um outro caminho? Como é que para 2024? Então, Júlia, 2024, apesar de estar um pouco próximo, mês de novembro, janeiro, né? Tá na Pertinho, porta Tá já. perto, mas eu costumo dizer que a política é muito dinâmica, né? A Com política certeza. muda muito. Sheila é uma pessoa que nós sempre apoiamos, nunca votei nenhum projeto na Câmara contrário àquilo que era proposto por ela enquanto gestora, né? E a gente sempre apoiou, e eu acredito que um dos papéis nossos enquanto cidadãos é ajudar quem está remando o leme a governar de uma forma melhor possível, porque se não der certo, todos nós vamos ser prejudicados, né? Então eu torço muito por ela e desejo, sim, estar sempre ajudando, né, a sua gestão, ajudando a nossa cidade, porque se eu for contra ela, eu vou ser contra aqueles que esperam dela uma resolução para o seu problema, enfim, para aquilo que a gestão pública deve levar para todo cidadão. Você ainda não tem definido isso, então, se vai com a prefeita ou não, na disputa das eleições. Porém, você faz parte de um bloco que tem hoje 3 vereadores, e você que teve uma votação também, né, expressiva ali, chegou a ser eleito, e vocês têm uma representatividade. Vocês pretendem sentar, enquanto bloco, enquanto um conjunto de vereadores, para conversar com a prefeita sobre apoio, sobre possível indicação para vice? Como vocês pretendem ter esse bate-papo? Sim, o bloco é muito importante, né, para a cidade de Vitória da Conquista. Inclusive, ele foi importante nas eleições de 2021 e agora recente 2022 para a mesa diretora da Câmara. Foi o voto do bloco que decidiu os 2 últimos presidentes dessa legislatura da Câmara, né? Assim como de algumas questões do próprio Executivo, projetos que vieram para a Câmara, esses votos foram importantes. Nós temos dentro do bloco um membro que foi candidato a deputado em 2022, que teve mais de 8 mil votos na nossa cidade, né? Então, assim, tudo isso pode ser discutido, sim. Nós queremos ajudar. E a composição de qualquer que seja a eleição, ela se faz com muito diálogo e com, principalmente, unidade. Então, ele tem a proposta, sim, de estar conversando e estar propondo os ideais que a gente pensa ser para o bem comum de Vitória da Conquista. Hoje a conversa que mais acontece em Vitória da Conquista atualmente é sobre quem vai ser vice de quem. Todo mundo quer ser vice, Todo né? mundo quer ser. E engraçado, não era assim não, gente. Tô achando que esse ano o Tá. cargo de vice está mais valorizado. Cada hora Virou. chegam umas informações aí que vão diferentes. É Aí a verdade. gente escuta falar que possíveis vices da prefeita Sheila Lemos tem nomes como o doutor Alain, como o vereador Ivan Cordeiro, né? Já passaram por Já aqui. passaram por aqui, o João É César. verdade, Orlando Filho tem alguma opinião sobre isso? Tem alguma indicação sobre isso? Algo a falar sobre isso? Vice da prefeita, Sim. de Sheila. Eu acredito que ela deve analisar bastante, né, do ponto de vista de auxílio, porque o vice não deve ser
como a gente via no passado, somente alguém que espera o prefeito viajar para assumir a prefeitura, né? Um cargo sem muita importância, que é o que era comentado em um passado recente na nossa política. Mas o vice é importante para as decisões, é importante. A gente viu, infelizmente, o fato como ela assumiu, sendo vice, pela morte do prefeito eleito, né? Infelizmente. Então, deve-se ter um perfil político, deve-se ter um alinhamento político, não somente por uma questão, talvez, de posicionamento, de afinidade pessoal, mas tem que ser uma pessoa que tenha a população próxima também e que entenda a Vitória da Conquista como a própria candidata entende também. Orlando, tem um grupo em Conquista formado hoje por 5 pré-candidatos a prefeito. Eu vi uma foto aí. Você viu uma foto, né? Tava no interior baiano, viu, gente? Só pra... Você acredita que, como é que se diz? Esse grupo aí também pode, o seu grupo político, o seu bloco, também conversar, dialogar com essas candidaturas? Lembrando que nós estamos falando de pessoas que têm representatividade política e são em partidos grandes. Caso de Washington, que está no PL, o Washington Rodrigues participou do podcast Interior Baiano, do Edilson Guzmão, que tem ali, né, muito do apelo do ex-prefeito Edilson Guzmão, e outros como Marcos Adriano, Romilson Filho e Davi Salomão. São pessoas importantes que fazem parte dessa Constituição, né? Pessoas que eu acredito que querem o bem da cidade, que pensam bem da cidade, que têm a intenção boa no coração. Mas, assim, falando bem sinceramente para vocês, o pensamento é diferente do nosso, né? O pensamento político sobre Vitória da Conquista é diferente do nosso, né? Nós torcemos para que Vitória da Conquista receba o melhor nessas eleições de 2024. O melhor no que se refere a pessoas que possam representar cada cidadão de uma maneira eficaz e lisa. Mas dificilmente nós podemos ter algum alinhamento por termos alguns ideais diferentes. Mas são pessoas muito importantes para a Vitória da Conquista. Bom, na sua opinião, assim, sincera, você acredita numa possível reeleição de Sheila? Como é que você acha também que vai ser a disputa, né, eleitoral ano que vem? Você acha que vai ter uma terceira via? Você acha que vai ser mais polarizado? Como que está a sua interpretação aí dessa próxima eleição? Vitória da Conquista, desde ele eu acompanho da época de Pedral, na verdade, né, as eleições aqui, e que eu me lembro nunca teve assim, uma terceira via, né? Sempre foi muito polarizado. Eu acho que é necessário ter. Na minha visão política, quanto mais opções nós tivermos, melhor vai ficar para termos a escolha, né, do ponto de vista de qualificação, de preparação, de propostas. Porque nós temos que ver candidato pelas propostas, pelo que ele já fez e pelo que ele pode fazer. Qual é a história do candidato? Como ele foi como gestor? Já teve experiência como gestor? Teve experiência na vida pública, né? O que ele pretende fazer? É proposta miraculosa ou é algo que pode ser realmente executado, né? Então, eu acredito que é benéfico termos outra via, mas dificilmente nós teremos, dificilmente. Vai se polarizar entre a prefeita Sheila e o candidato do partido PT. Só mais uma pergunta aqui. Só para reforçar, você acredita que ela poderia ser reeleita, então? Acredito. Acredito na reeleição de Sheila, acredito que ela está ganhando corpo e que ela virá com uma força, talvez, que muitos não estão acreditando nesse próximo ano. Você acha que os recursos do empréstimo podem impactar nesse sentido? Com certeza absoluta. Houve isso em outras eleições na cidade, né? E a gente sabe como é importante não só trazer benefício, mas principalmente ter um mandato e uma execução, na verdade, desse mandato de forma propositiva. E eu acredito que nesse último ano ela está conseguindo fazer isso. Uma pergunta que é nesse sentido também, eu acho que ela tem a ver com empréstimo, com pautas que você defende, é que você, dentro desse projeto do Acelera Conquista, que foi divulgado agora recentemente, tem um hospital da mulher, um centro de referência, atendimento à mulher, que inclui um hospital. E você defende também a implantação Vitória da Conquista de um hospital pediátrico. De crianças, verdade. De crianças. Você espera que isso esteja na pauta dos candidatos já para 2024? Qual a sua expectativa em relação a concretizar isso em Vitória da Conquista? Eu espero, anseio e vou lutar por isso, Wilson. Nós temos em Vitória da Conquista, Júlia, apenas 4 UTIs pediátricas
no Hospital Geral da nossa cidade. Para uma cidade que comporta 72 municípios, mais de 2 milhões de pessoas circulam na nossa cidade todos os meses, que são moradores das cidades vizinhas. Temos tido nos últimos anos uma média de mais de 20 crianças que morrem em nossa cidade sem ter UTI pediátrica. É um caso que já está ultrapassado na nossa cidade. Na última eleição, eu apresentei para todos os candidatos ao governo aqui na cidade e protocolei um documento para que firmassem um compromisso de trazer investimento para o Hospital de Crianças em Vitória da Conquista. Nós fizemos o projeto arquitetônico, já tem toda a arquitetura pronta, temos o projeto médico institucional de servidores, inclusive fiz indicações na Câmara, foi aprovado. Tem local? Tem local sim, para o hospital pediátrico e depende apenas dessa boa vontade. Jequié já tem, com 150 mil habitantes, Jequié já tem um hospital pediátrico. E Vitória da Conquista, com mais do dobro, isso é inadmissível. Os pequeninos precisam serem vistos como pessoas importantes, independente de terem título eleitoral. Nós fomos crianças. Eu já fiquei na CUP internado, quase morri com 5 anos de idade por ter bronquite e sei como as crianças precisam ter a sua assistência de saúde de uma forma digna. Esse documento que você protocolou em 2020... 22 agora, ano passado. Vai repassar ele para 2024, mesmo você estando em um bloco ali, vai jogar para os outros candidatos? Sim, com certeza. E tem um reforçado, eu falei que eu estive em Brasília, estive na Secretaria de Saúde do Estado, né, conversando com a secretária e falando desse desejo. E aqui na cidade também, com a antiga secretária, que era a Ramona, né, com a prefeita várias vezes, apresentando essa proposta, que é sensível, mas que exige um investimento. Né? O investimento para o Hospital da Mulher, salvo engano, é de 30 milhões. 30 milhões. É ali naquele terreno, né, onde era o Clube Social. A proposta é fazer lá. E nós, Wilson e Júlia, me permitam, em 2 anos de mandato, nós conseguimos, através de emenda parlamentar, mais de 3 milhões e meio para a Vitória da Conquista. Mais de 3 milhões e meio para ser reformado escolas, posto de saúde, kit UBS, kit odontológico, carro zero para o Conselho Tutelar nós conseguimos e emenda para a pavimentação asfáltica do bairro Jardim Guanabara. Então, que inclusive está na conta da Prefeitura desde julho de 2022, para asfaltar uma rua do Jardim Guanabara. E lutamos muito por isso. E acredito que o vereador, apesar de não ser a proposta dele ser um executor, mas ele tem um papel de ser um articulador e conseguir. Articulador, claro, isso mesmo. Com certeza. Conseguir com emendas parlamentares. Né? E o deputado federal colocou aqui mais de 3 milhões, o nosso deputado. A gente está caminhando aqui para a reta final meu Deus, já? Nossa, passou rápido, né? Passou rápido Também mesmo. Tô achando. Não, mas assim, tem gente tem aquela pergunta. Tem umas coisas ainda para acontecer, gente. Vamos com calma. Mas a gente vai chegando em alguns quadros, né? Que a gente vai colocando aqui no Interior Baiano. O primeiro deles é uma pergunta que a gente faz para todo mundo. E vou ser direto fazer a pergunta para você. Falamos aqui da gestão da prefeita Sheila Lemos, em avaliação, no sentido, né, mais subjetivo da palavra, e agora objetivo. De 0 a 10, qual a nota da gestão da prefeita Sheila Lemos? A gestão de Sheila, eu coloco ela na média, né? A média. Depende da escola. Tem escola que é 6, tem escola que é 7, né? Então, eu acredito que ela esteja na média. Não é fácil governar a Vitória da Conquista. Não posso avaliar ela abaixo da média, porque ela está aprendendo a governar junto com a população, junto com aqueles que estão próximos dela, né? Então, ela está na média. Nota dada, justificada. Tem escola que é 6, escola que é 5, tem escola que é 7. A exigência vai depender da exigência. Pronto, então, tá super justificado. Bom, mais uma vez, passando aqui para falar com você que está nos assistindo, interiobaiano.com.br. Eu sei que você já sabe, mas assim, a gente gosta de reforçar. Passa aí adiante aos familiares, amigos, manda o site, manda o Instagram, que é o Interior Baiano, YouTube, acompanha a gente, se inscreve, é importante se inscrever no canal. Se inscrever no canal, ativar sininho, comentar, compartilhar. Estamos chegando assim na reta final do bate-papo, mas pega e compartilha. Fala, rapaz, assista essa entrevista aqui, compartilha aí o que você está achando com um amigo no grupo. Essas notas que a gente pergunta aqui, todo mundo responde. Tem uma aba lá, só das notas, no Instagram, no Instagram, é só das notas. Pronto. Todo mundo que passou aqui avaliou.
E, enfim, é muito legal de ver, né? A gente que acompanha aqui, é legal de um dá Compara. 10, o outro dá 5, o outro dá 8. As justificativas são inúmeras. E assim, assista também, acompanha. Tem outros cortes especiais também de perguntas mais polêmicas, assim. Então, assim, temos tudo na bandeja para Na vocês. bandeja, E na boa. íntegra também. Você vai ver o corte, você vai querer ver o inteiro. Então, já corre pro YouTube, tá lá o episódio na íntegra. E tem muita A pessoa gente fica boa aqui, presa viu? no loop finito do interior baiano. Por isso que é bom se inscrever, porque aí toda vez que sair vídeo novo já tá lá atualizando para você. E, além disso, tem Spotify também. Tem Spotify. tem Você que tá indo Spotify. pro trabalho, pra academia, né? Exatamente. Bota aí e vai escutando, gente. Se a gente tem esse link aberto aí no... Pra quem entra no No site. interiobaiano.com.br, você vai... No cantinho superior, assim, você Tem vai a ver os abinha lá. íconezinhos. Tem o YouTube, Instagram, Spotify. Aí tem as abas de notícias, Tem por cidade, tudo. por... Divirta-se lá na nossa página. Bom, recado dado, reforçado. Vamos agora para aquele quadro. Vamos lá. Aquele quadro. Eu vou explicar, porque hoje eu tô aqui de volta a casa. Quero explicar e quero começar também. Me permita. Hoje você manda. Hoje eu tô aqui. Sempre, Me sempre. dê essa colher Falei de chá. hoje, mas é sempre. Bom, Orlando, você já conhece, né? Como já falou aqui pra gente que acompanha e tudo mais. Nós encerramos esse bate-papo aqui com uma brincadeirinha, né? Um bate-bola. Elencamos alguns nomes, daqui do seu meio, do nosso, de conquista, e aí a gente pede uma definição. Ou numa palavra bem breve, ou numa simples frase. Então, vamos Mais fazer curtinha pra essa gente manter dinâmica essa- aqui. Exato. Eu vou começar, então, vou Faça ficar as com os honras. números ímpares. Primeiro nome, Jerônimo Rodrigues. Jerônimo Rodrigues, eu não conheço. Foi uma surpresa para a conquista. ACM Neto. ACM Neto é um bom gestor que perdeu uma oportunidade, mas terá outra. Valdenor Pereira. Um deputado federal importante e que precisa olhar mais para a nossa cidade. Sheila Lemos. Sheila Lemos. Uma pessoa, como eu disse aqui anteriormente, né, que está aprendendo a governar, mas que tem um bom coração, tem boas intenções. Lúcia Rocha. Uma amiga vereadora, Washington Rodrigues. um jornalista inteligente, Jair Messias Bolsonaro. um fenômeno no Brasil, né, de coração limpo, coração puro, que quer o bem, mas que, pelo fato de não estar no sistema, foi excluído dele. Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, uma pessoa que teve a confiança do Brasil há 20 anos atrás e que a história revelou a deslealdade dele para com os brasileiros. Se tivesse mais 8 nomes aqui, a gente seguia. Você Ele viu ia. que ele foi no... Peraí, eu tô só querendo saber aqui se ele tá pescando aí, rapaz. Rapaz, é uma cola, acha? é. Não, tá vendo? Tá Tá vendo? dando certo. Ui, Não, gente, e só pra deixar claro aqui, esses nomes, é uma fonte a gente pequena, não- a gente tá diminuindo a cada dia que passa, vou colocar uma lupa aqui. é bom depois. deixar explicado que a gente nem avisa Não antes ao avisa, convidado pra não vir preparado. Já tivemos casos aqui de convidado falar, rapaz, De pedir vocês pra deveriam ter ver. falado antes. Ou pedir antes, mas a gente não fala, isso A gente aqui é não o fala. segredo Aqui do é interior o segredo. baiano. É pra né? pegar, É pra né? pegar. É pra pegar de jeito. Olha, Orlando, muito obrigada pelo papo. Eu que Pela agradeço. presença. Como eu disse, passou rápido, Passou a gente rápido, nem verdade, sentiu né? aqui. Verdade. E assim, convite está feito para voltar, para contar mais coisas aí quando puder contar, quando Sim. tiver mais coisas oficiais. Articulação política, É, uma Sim, pessoa sim. vai tá na disputa de 2024, a gente vai estar acompanhando aí. Maravilha. é isso. Obrigada também por nos assistir, você que comentou aqui Sim, nos bastidores que Sou adora fã assistir. de vocês, eu quero tirar uma foto só com vocês. Oh, vou meu tirar. Deus, quem somos nós? A Júlia tá se achando, viu, gente? Só pra saber. Hoje eu tô um pouquinho, né? Mas obrigada mesmo. Quiser que fazer alguma agradeço. consideração. Agradecer vocês, né? Parabenizar, como eu falei para o Wilson ali fora, a temática, a proposta, né? Enfim, que vocês têm apresentado para a nossa cidade. Eu acho que Vitória da Conquista está ganhando muito com o ingresso do interior baiano aqui, principalmente para trazer para a população o pensamento de todos aqueles que pensam sobre Vitória da Conquista. E hoje eu me sinto honrado Oh. pelo convite, feliz de conhecer, de estar aqui podendo abrir um pouco meu coração, aquilo que a gente pensa também e entende para todo conquistense. Obrigada também, né? Muito E obrigada, Will, por estar aqui ao meu lado. Obrigado, amiga. Obrigada. Tá junto. Tamo junto. Ui, ó, fiquei nervosa. E obrigada a você que nos assistiu, que nos acompanhou. Continue. Manda nos comentários quem vocês querem ver por aqui. Manda sugestão. Manda, né? Até de outros municípios.
A gente tenta. E tem a gente muita faz gente a forcinha aí. tem muita falando mesmo. gente. Então, muito obrigada mais uma vez, obrigada a vocês e até a próxima, Até a gente. próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.